Galã da Globo desapareceu da mídia após acidente que o deixou meses em coma profundo, vivendo décadas de reclusão e anonimato. Hoje, enfrenta graves sequelas, a solidão e o abandono de amigos que, no sucesso, estavam ao seu lado. Como está e por onde anda Flávio Silvino hoje em dia? Flávio Henrique Silvino nasceu no dia 7 de abril de 1971, no Rio de Janeiro, em meio a um ambiente naturalmente artístico, pois era filho do consagrado humorista Paulo Silvino, um dos grandes nomes da comédia brasileira e da Globo. Flávio cresceu nos bastidores da televisão. Sim, aprendeu tudo com o pai, que era conhecido por sua versatilidade no humor e que se destacou em programas famosos como Escolinha do Professor Raimundo, Balança Mas Não Cai, Cassino do Chacrinha e Zorra Total, onde seu bordão Cara Crachá se tornou um ícone da cultura popular. Cara Crachá! Cara Crachá! Sendo assim, o espírito cômico e a desenvoltura diante das câmeras, assim como a presença marcante de Paulo, tiveram um papel fundamental na formação artística do filho, que desde cedo também demonstrou ter vocação para o entretenimento, tanto que, ainda criança, Flávio começou a dar seus primeiros passos na televisão. Ele participou de sua primeira campanha publicitária logo ao lado do pai, em 1981, aos 10 anos de idade. Em 1988, já aos 17 anos, com um rapaz bonito e de marcantes olhos claros, estreou como cantor no Cassino do Chacrinha, ao lado do cantor finlandês Dixon Savana. Mas foi só em 1991 que ele deixou um estágio que fazia em uma grande agência de publicidade para dar de fato início à sua carreira de ator. Assim, a carreira de Flávio fluiu e deu um salto definitivo com sua participação na novela Vamp, da Globo, escrita por Antônio Calmon. A novela misturava comédia, drama adolescente e elementos sobrenaturais, tudo com uma originalidade que cativou o público. Flávio interpretou o despretensioso e divertido Matosão e logo se tornou um dos personagens mais queridos do público jovem. Eu vou ficar com ela só pra mim. Nem gostar da Lena, tu gosta. Se você continuar me perturbando com esse nininho de fora, vou te dar umas mordidas até sugar todo o seu sangue. Entendeu? Para isso, Matosão. Tu está me assustando, cara. Assustar mesmo, seu covarde. A atuação leve, mas cheia de personalidade, lhe rendeu o prêmio APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte, de melhor revelação masculina. O fenômeno Vamp, em geral, foi avassalador. A novela se transformou em um sucesso de audiência e cultural, e, de quebra, o personagem de Flávio não só divertia os espectadores, mas despertava suspiros. Ele era idolatrado pelas adolescentes que queriam estar perto dele a qualquer custo. Na época, sua agenda até lotou com pedidos de apresentação em bailes de debutante pelo país todo. O sucesso da novela consolidou sua imagem como símbolo teen da época. De repente, o rosto de Flávio estava em revistas, programas de TV, capas de discos e nos sonhos de toda uma geração. Mas o jovem ator carismático e talentoso não era apenas mais um rostinho bonito na telinha. Ele tinha presença, timing e uma capacidade de comunicação com o público que era rara para sua idade. Já em 1992, ainda embalado pelo sucesso de Vamp, Flávio foi escalado para a novela Deus nos acuda, outra produção da TV Globo, na qual passou a interpretar Hugo, um estudante que trabalhava como guia turista e levava os marinheiros estrangeiros para conhecer mulheres em boates. Embora fosse um papel mais secundário, a participação manteve seu nome em evidência e reafirmou sua versatilidade como ator. Então, como uma criança em ascensão, Flávio Silvino ainda assinou com a gravadora Sony Columbia e lançou um disco em 1993, no qual gravou músicas românticas e versões escritas por ele. Para divulgar seu trabalho, ele fez participações em diversos programas de televisão, como o programa da Hebe. Gracinha, Flávio Silvino! Assim,
Sem dúvidas, seu futuro naquele início de década parecia promissor. No entanto, no dia 2 de novembro, ainda naquele ano e em pleno feriado de finados, o destino de Flávio Silvino sofreu um abalo irreversível. O ator, então com apenas 22 anos e em plena ascensão na carreira artística, retornava de um breve passeio na região dos Lagos, com o irmão mais novo, João Paulo, de apenas 11 anos. No meio da tarde, eles seguiam pela BR-101 em direção a Rio Bonito, o que era um trajeto aparentemente tranquilo, como tantos outros que fazia entre compromissos e momentos em família. Mas, naquele dia, uma tragédia cruzaria seu caminho. Na estrada, um furgão perdeu o controle após a ultrapassagem de um ônibus e, por isso, o motorista perdeu o controle da direção. Atingiu em cheio o Voyage de Flávio e uma motocicleta, tombando. Infelizmente, o motociclista faleceu na hora. João Paulo milagrosamente escapou com ferimentos leves e com uma fratura no braço, mas Flávio recebeu grande parte do impacto e ficou preso nas ferragens. A força da colisão foi tão violenta que parte da carroceria do furgão esmagou o teto do carro onde Flávio estava. Os bombeiros demoraram mais de 30 minutos para retirá-lo das ferragens. A cena era chocante e a comoção pública foi imediata. Conforme a imprensa repercutia, Flávio foi levado em estado crítico para a UTI da Clínica Santa Helena, em Cabo Frio. O diagnóstico era grave: traumatismo craniano, contusão no tórax e, o mais preocupante, perda de massa encefálica. O jovem ator, que até então era uma das promessas mais vibrantes da televisão brasileira, havia sido lançado num pesadelo do qual não sairia ileso. A notícia se espalhou rapidamente pela imprensa. Era difícil acreditar que aquele galã de sorriso fácil e energia juvenil, visto há pouco tempo nas novelas da Globo, estava agora entre a vida e a morte. Mas era um fato. Durante os primeiros dias, os prognósticos médicos eram desoladores. Flávio entrou em coma profundo, em estado vegetativo, por 16 dias. Depois, ele entrou em estado de coma vigil, quando o paciente fica de olhos abertos, mas segue alheio a tudo, com a consciência limitada. Semanas depois, já no dia 29 de novembro, ele foi transferido para a Clínica São Vicente, na Gávea, na capital carioca. No entanto, foi só em 1994 que ele voltou. Flávio riu de uma piada contada pelo pai. Foi uma gargalhada fraca, quase imperceptível, mas genuína. No dia seguinte, ele chorou ao ouvir a voz da mãe no telefone. Então, para Paulo Silvino, seu pai, foi como se Deus tivesse dado uma segunda chance. Foi a maior alegria que Deus poderia me dar, disse em lágrimas à imprensa. A recuperação, embora dolorosa, começou ali. Flávio passou a ser acompanhado por uma equipe médica multidisciplinar, com cuidados intensivos em neurologia, fisioterapia, terapia ocupacional e reabilitação cognitiva. O neurocirurgião Luiz Carlos Pereira da Silva, que liderava a equipe, afirmou que o atendimento rápido e o fato de Flávio ser jovem e saudável foram determinantes para que ele sobrevivesse. O apoio da Rede Globo, onde o ator trabalhava, também foi fundamental. Desde os primeiros socorros até o suporte hospitalar, a emissora não mediu esforços para garantir o que havia de melhor no tratamento intenso do rapaz. Assim, após anos de intensa reabilitação, Flávio Silvino começou, ainda que lentamente, a retomar alguns movimentos e funções cognitivas. Ele reaprendeu a andar com auxílio, a falar com mais clareza e a se comunicar com risos e palavras simples. Foi um processo longo, doloroso e silencioso, marcado por pequenas vitórias diárias. Em 2000, cerca de 7 anos após o acidente, Flávio emocionou o país ao reaparecer na novela Laços de Família, da TV Globo, interpretando Paulo Soriano, um jovem que, assim como ele, havia sofrido um acidente e vivia com limitações motoras. Aí, filhão, dando duro, já tá no Meráculo. Só estou fazendo o que combinamos, Paulo. Nem mais, nem menos.
E o que nós combinamos também, você e eu, filho. A escolha do personagem foi simbólica e profundamente tocante. Flávio não interpretava apenas um papel, ele representava sua própria trajetória de superação, e isso trouxe verdade, emoção e autenticidade à sua atuação. Contracenando com Tony Ramos, que vivia o pai do personagem, o reencontro com os estúdios foi delicado, mas também um ato de coragem. Ele próprio disse que não queria ser tratado como coitadinho, comentou Tony em entrevista, elogiando o comprometimento e a entrega do colega. Apesar da recepção calorosa do público, Flávio não deu sequência à carreira e se aposentou por invalidez. Mas ainda que breve, seu retorno às novelas foi um gesto de resistência e de amor à arte, e ficará para sempre na memória dos telespectadores. Hoje, aos 54 anos, Flávio Silvino vive uma rotina de reclusão e cuidados intensivos, longe dos palcos, câmeras e dos holofotes que um dia o consagraram como uma das promessas mais carismáticas da televisão brasileira. Desde o acidente, em 1993, sua vida passou a ser silenciosamente administrada por aqueles que nunca o abandonaram: a mãe, Diva Plácido, e o irmão, Rafael Fleming. Eles são os dois únicos amigos que Flávio ainda tem. Como confessou Diva em uma entrevista comovente, a mãe lamenta, e ele também, que nenhum amigo mais procurou por ele depois que ele ficou assim. Ele não tem mais amigos. Tinha uma única amiga que abandonou ele. Hoje, Flávio só tem 2 amigos, eu e o irmão dele. Residente no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, Flávio depende completamente do sistema de home care. Enfermeiros e terapeutas fazem parte de seu cotidiano para ajudá-lo a manter o mínimo de autonomia possível. Ele faz sessões diárias de fisioterapia e fonoaudiologia, pois enfrenta limitações motoras severas e, por isso, utiliza cadeira de rodas e andador. Sua fala é comprometida. A comunicação exige paciência e sensibilidade. Assim, qualquer deslocamento exige planejamento e auxílio constante. Durante a pandemia de Covid-19, sua rotina, que já era reclusa, se tornou ainda mais fechada. As poucas saídas que aconteciam também se tornaram quase inexistentes. As fotos de Flávio se tornaram raras, mas sempre registradas apenas ao lado da mãe ou do irmão. A ausência de antigos amigos e colegas de profissão foi aos poucos se tornando uma realidade dolorosa, tanto para ele quanto para Diva, que desabafou. Aos poucos, todos foram sumindo. Nem a melhor amiga dele aparece mais. A mãe do ator ainda revelou que ele sentiu muito a morte do pai, Paulo Silvino, que faleceu em 2017 por complicações causadas por um câncer no estômago. Segundo Diva, Flávio ficou muito desanimado após a morte do pai. Diva conta que Flávio ainda é capaz de sorrir e se emocionar, principalmente com músicas e novelas, suas grandes companhias. Os dias passam na companhia da televisão ligada, especialmente quando estão sendo reprisadas novelas antigas. Em 2021, durante a reapresentação de Laços de Família, no canal Viva, Flávio vibrava ao ver sua participação como Paulo Soriano, revivendo com emoção aquele breve e marcante retorno à dramaturgia. Mas os últimos anos têm sido duros. Um dos momentos mais difíceis enfrentados por Flávio e sua família foi em 2021, quando ele precisou realizar a 3ª cirurgia para colocar uma válvula para tratar a hidrocefalia, que é o acúmulo de líquidos nas cavidades do cérebro. A cirurgia foi necessária após Flávio sofrer um acidente doméstico que envolveu uma queda. Assim, o procedimento foi delicado. Segundo a mãe, ele perdeu um pouco o estímulo. Houve uma piora momentânea em sua fala e cognição. Mas com o auxílio de uma nova fonoaudióloga, Flávio conseguiu recuperar parte da capacidade de comunicação. O irmão Rafael, que mora fora do país, mantém contato frequente com a família e viaja sempre que possível ao Brasil para estar com Flávio. Apesar da distância geográfica, o vínculo entre os dois é inabalável. Quando está por perto, Rafael assume parte dos cuidados. Diva Plácido diz que evita o contato da imprensa com o filho para protegê-lo e poupá-lo. Assim,
Flávio Silvino mantém uma rotina estabelecida, com horários e um tempo próprio para fazer as coisas, sempre acompanhado de cuidadores. Por isso, a mãe não quer que ele se frustre ou fique mal depois, acrescentando que ele é feliz. Eu dedico a minha vida para ele. Eventualmente, Flávio Silvino ainda é visto, o que reacende o carinho do público por ele. Em 2023, ele foi clicado enquanto tomava sol na orla de Copacabana, acompanhado por um de seus cuidadores. Em maio de 2024, o ator reapareceu em uma foto ao lado da mãe e do irmão Rafael no apartamento da família. A imagem, compartilhada discretamente, comoveu fãs nas redes sociais, que enviaram mensagens de carinho, saudade e reconhecimento pela trajetória de vida de Flávio Silvino. O que mais te emocionou na história de Flávio Silvino? Me conte nos comentários. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu gostei.